Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 7 de agosto de 2022. Meu nome é Aride Guinali, sejam todos muito bem-vindos ao 34º Debatologia. É um evento promovido pela Associação Aracê, a Associação Internacional para a Evolução da Consciência, Aracê. A Aracê tem uma sede no Espírito Santo, em Domingos Martins, um campus. Se alguém quer mais informações a respeito da Aracê, pode entrar no site www.aracê.org. Lá vocês vão encontrar bastante material, inclusive vocês vão conhecer essa foto que está atrás de mim, são as plenárias aqui do campus Aracê. Eu estou aqui na sala do IAD, com essa paisagem maravilhosa. Hoje nós temos um convidado especial que está falando lá do outro lado do mundo, lá da Austrália, o Tony Moscov. O Tony é graduado em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Estudos da Paz e Conflitos pela Universidade de Queensland. Tony é voluntário da Conscienciologia desde 1989. Ele também é autor do livro Autenticidade Consciencial e diversos artigos científicos, é verbetógrafo, né? E atualmente ele voluntaria no projeto internacional da Biblioáfrica, que certamente depois a gente vai perguntar o que é isso, e é pesquisador do Colégio Invisível da Serenologia. O Tony mora em Cairns, na Austrália, onde trabalha com programas de prevenção à violência familiar e social e estuda a teoria do Homem Sapiens Sereníssimo. Hoje o Tony vai debater com a gente, trouxe um assunto inovador, uma pesquisa nova aí, que é a escala dos contatos serenológicos. Então, o Tony está trazendo 4 graus da escala desses contatos, dentre eles, assim, ó, sincronicidade serenológica, a energização serenológica, a para-entrevista serenológica e a entrevista individual com serenões. Esses são alguns dos 14 itens que depois a gente vai debater com ele. E ele também finaliza essa pesquisa com 4 questionamentos, 4 reflexões para a gente fazer. Oi, Tony, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, Aride? Obrigado pela introdução. Obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse debate. É uma satisfação poder debater sobre um tema tão importante e complexo como é a teoria do Homo Sapiens Sereníssimos. E vamos em frente. A ideia é que eu possa fazer uma breve introdução aqui sobre o tema, e aí eu vou passar a palavra para vocês poderem me ajudar a entender melhor a complexidade desse assunto com as experiências de vocês. E também, se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Vocês podem levantar a mãozinha aí do Zoom, mandar as perguntas também pelo chat, para que a gente possa coordenar o debate, tá bom? Eu quero agradecer. Opa, e antes, espera aí, Antônio, dá um tempinho, que você vai ter mais tempo para falar. Antes, assim, da gente passar diretamente a palavra para o Tony, até para ele falar um pouquinho dessa pesquisa dele e aguçar a vontade de vocês, dos questionamentos, interesses sobre essa pesquisa, eu só vou dar alguns avisos, uns recadinhos rápidos. Preferencialmente, durante o debate, deixem os seus microfones fechados para que não haja uma interferência até enquanto alguém estiver falando. Quanto às câmeras, se sintam à vontade para deixar aberto ou fechado. Também a gente quer avisar que este evento está sendo gravado e ele será disponibilizado pelo YouTube. Então, se alguém não se sentir à vontade que a sua imagem apareça ou a sua voz, por favor, deixe a câmera fechada, tá?
E vocês podem fazer as perguntas, assim como o Tony disse, podem fazer as perguntas tanto pelo chat, que aí eu repasso para o Tony, ou vocês podem levantar a mão, ou podem colocar aí no chat, quero fazer uma pergunta, que a gente pode abrir seu microfone e falar diretamente com o Tony, tá? Vamos ver mais algum recadinho. Outra coisa, a gente lembrar que o objetivo deste debate é que todos possam auxiliar também nas pesquisas do Tony, como ele disse. Então, tragam suas sugestões, seus questionamentos, porque isso vai enriquecer o trabalho que ele está fazendo. E lembrar que a gente tem como princípio o princípio da descrença. Então, assim, não acredite no que o Tony está trazendo aqui, não acredite no que nós falarmos. Tenham as suas próprias experiências, vejam se tem lógica, refutem, questionem. Esse é o princípio da descrença, tá? E agora sim, Tony, posto isso, agora a gente gostaria que você desse uma introdução no teu trabalho, sucinta para deixar o pessoal curioso, não conta tudo de uma vez só, tá bem? A palavra é sua, Tony, pode falar. Obrigado, Arid. Então, reforçando o princípio da descrença que a Arid acabou de comentar, por favor, vejam essas ideias com criticidade e as comparem com as experiências e o conhecimento que vocês têm a partir da conscienciologia e a partir do paradigma de vocês. Nós falaremos sobre a teoria dos serenões, que vem a ser uma teoria que foi proposta pelo pesquisador, pelo professor, médico, propositor da ciência conscienciologia, Valdo Vieira. Essa teoria ela foi proposta na década de 70. Na verdade, o tema ele foi trazido a público pela primeira vez em um debate que o professor Valdo organizou na Unicamp, em Campinas, em 1987. Considerando que essa teoria foi sistematizada e proposta pelo autor em 1970, aproximadamente, nós estamos falando que esse assunto vem sendo analisado do ponto de vista da conscienciologia há mais de 50 anos. Muito depois disso, ou mais recentemente, começaram a surgir mais pesquisadores interessados em estudar os serenões e as serenonas, essas personalidades avançadas. Então, hoje nós temos, por exemplo, o Colégio Invisível da Serenologia, nós temos a Pré-IC Serenos, que está sendo representada pela Rose Victoriano aqui nesse debate, e os voluntários dessa Pré-IC. Temos vários pesquisadores independentes também que estudam esse assunto, e pessoas que também tiveram vivências, experiências parapsíquicas relacionadas ao holopensene dos serenões. Então, tudo isso vem ajudando a gente a entender, passo a passo, gradativamente, um pouco mais sobre o modus vivendi, a conscienciometria, a personalidade, o modus operandi dessas consciências avançadas que são serenões. Mas eles existem há milhões de anos, ou bilhões de anos em outros planetas e aqui na Terra. Outros registros de outros pesquisadores, ou, na verdade, personalidades da história, já falaram, já abordaram esse tema, já falaram dos serenões de alguma maneira, sobre outros enfoques. Talvez um dos relatos mais antigos que nós temos seja do próprio filósofo chinês Lao Tse, há cerca de 400 anos antes da Era Comum, onde ele descreve algumas das características de uma personalidade avançada que são muito próximas às características descritas e sistematizadas pelo professor Valdo Vieira. Então, assim como esse filósofo chinês, há milênios, vem descrevendo isso, outras personalidades também ao longo da história vêm tratando desse assunto. A partir da década de 70 foi que a serenologia começou a assumir um caráter mais científico, sistematizado, técnico, e a proposta desse tema de hoje aqui justamente é dar uma pequena contribuição para que
as experiências que nós temos em relação ao contato com os serenões também seja mais, digamos assim, metrificada, ou nós possamos usar uma ferramenta para aferir um pouco o grau de contato que nós temos com essas personalidades. Então, a ideia de hoje, de apresentar essa escala de contatos serenológicos, é justamente a gente poder debater quais são os graus de interação, de comunicação, talvez essa palavra a Ana vai gostar bastante, né, de comunicação, de interlocução parapsíquica, de convívio que nós possamos ter com os serenões, né? E então na verdade, a minha contribuição aqui hoje é apresentar essa escala, a gente poder debater esses 14 graus dessa escala. Essa é uma escala provisória, obviamente, é a primeira vez que eu estou trazendo ela a público, e eu agradeço muito a participação de vocês no sentido de enriquecer ela com as experiências de vocês, com a perspectiva de vocês sobre o assunto, né? Antes da gente entrar na escala propriamente dita, eu só quero dizer que os serenões, eles são uma espécie de norte da bússola para nós. Eles são uma espécie de luz, de farol. Eles são o nosso futuro. Nós seremos serenões e serenonas no futuro. É o nosso modelo evolutivo. Por isso que é um assunto importante de ser debatido, porque lá na frente, no nosso futuro consciencial, nós iremos adquirir e manifestar traços que são traços de serenões e serenonas, né? Na medida que a gente estuda os contatos que nós temos, ou que nós podemos ter com serenões hoje, isso é uma ótima maneira da gente poder entender, comparar e ver quais são as insinuações serenológicas que nós já temos na gente e quais são aquelas características que ainda falta a gente remar bastante, trabalhar bastante para poder chegar num nível de serenismo lúcido, né, que precisa ser conquistado, ou seja, os traços faltantes que nós ainda não conquistamos. Tá? Então, a ideia dessa escala justamente é essa, é a gente poder estabelecer uma gradação técnica crescente dos tipos de contatos ou dos tipos de interação que nós podemos fazer com essas personalidades. Ou seja, nós pré-serenões com os serenões e serenonas. Tá? Essa escala, ela surgiu, eu tive a ideia de fazer essa escala quando eu comecei a estudar a relação da serenologia com a extraterrestriologia. E eu comecei a observar que existem várias similaridades entre essas duas áreas. Se nós pensarmos, por exemplo, o contato que nós humanos temos com seres extraterrestres, são contatos raros, são assuntos polêmicos, discutidos, alguns são abafados. Hoje, inclusive, o Brasil liberou, há alguns meses, não sei há quanto tempo atrás, mas recentemente, se não me falha a memória, 700 arquivos ligados a contatos ufológicos que foram registrados na grande maior parte das vezes pela própria aeronáutica brasileira, pela FAB, pela Força Aérea Brasileira e outros órgãos também. E esses arquivos ficaram arquivados, escondidos, e agora eles foram abertos a público. Você pode ir na internet olhar esses contatos, né? Então, eu comecei a estudar um pouco sobre a relação de contatos extraterrestres com contatos de serenões. E aí eu cheguei naquela famosa escala que foi proposta em 1970 também, na década de 70, na verdade, por um pesquisador americano, um astrônomo e ufólogo americano. O nome dele é Joseph Allen Hynek. Ele publicou um livro chamado The UFO Experience, a Scientific Inquiry, onde ele trata dessa escala. E essa escala, depois ela até assumiu outras características, outros ufólogos deram outras, melhoraram essa escala, deram outros matizes, outros padrões de gradação para elas. E nós temos, inclusive, filmes, né? O famoso filme do Steven Spielberg, que fala dos contatos imediatos, de terceiro grau, né? Que são aqueles contatos nos quais você não vê um UFO à distância, um disco voador, mas você
tem um contato mais tete-a-tete com um ser de outro planeta, que é o ET, e aí vai. Então, a partir dessa ideia, eu pensei, puxa, se existem contatos ou escala de contatos ufológicos, por que a gente não poderia criar também uma espécie de gradação de contatos serenológicos, né? Essa é a lógica que eu usei por detrás dessa escala, desses graus. E aí eles vão do zero, que é simplesmente a personalidade que não entende patavinas sobre serenologia, nunca ouviu falar sobre o assunto, ela está completamente alienada em relação à serenologia, até o nível 14, que seria um nível hipotético, futurístico e mais transcendente, que seria a era do aparecimento dos serenões, que é quando o traço do anonimato desses serenões ele é eliminado. E aí os serenões passam a ser, digamos assim, não mais anônimos. Eles aparecem e eles convivem na sociedade não mais como personalidades anônimas, né? Então, no meio desses polos, desses extremos, existe aqui uma gradação. E eu também quero deixar claro nessa minha introdução que essa gradação ela não é necessariamente hierárquica. Eu até coloquei um parágrafo explicando isso, dizendo que uma pessoa, por exemplo, ela não precisa passar pelo grau 1 para chegar no 2, ou no 2 para chegar no 3. Talvez isso possa ser, haja saltos, ou considerando a complexidade da manifestação dos serenões, pode ser que haja múltiplos contatos, ou múltiplos graus de contatos em um mesmo tipo de experiência, uma única experiência, né? Então, essa escala, ela visa apresentar isso de uma maneira didática, mas eu penso que na prática da vivência, do contato com o OPCM dos serenões, a história seja um pouco diferente. No entanto, uma coisa que me chamou a atenção, e talvez essa escala seja útil para que a gente possa entender mais a serenologia, é a seguinte: nos debates que a gente faz no Colégio Invisível da Serenologia e com outras pessoas também que eu tenho trocado algumas figurinhas, as pessoas falam assim, nossa, Tony, eu tive um contato com o serenão. Aí eu fiquei pensando, puxa, mas que contato? Como é que foi esse contato? Foi um contato telepático? A pessoa sentiu as energias? Ou o serenão tocou na campainha, ela entrou na casa dela para tomar um cafezinho? Foi uma entrevista tete a tete? Ou foi uma videoconferência? Foi uma projeção? Como é que foi esse contato? Então, essa escala ajuda o próprio pesquisador a se situar dentro das autopesquisas em serenologia também, né? Eu mesmo já fiz aqui algumas classificações dentro da minha bagagem, dentro do meu background de contatos serenológicos. Eu ainda não tive contato tete-a-tete com nenhum serenão. Esse é o meu sonho de consumo de pesquisa. Então, isso está na minha lista aqui de desejos, de bucket list, como a gente fala. Mas eu tive outros contatos com holopensêmicos serenões, com outros graus, né? E outros fenômenos que eu ainda coloco como ponto de interrogação, como hipóteses para mim, mas que isso vai me servir para eu estudar, quem sabe, futuras experiências que eu tiver, eu posso recuperar essa informação e reclassificar elas e entender melhor como é que funciona a minha interação com esse holopensêmico dos serenões. Tá? Então, de uma maneira bem simples e bem introdutória, não quero tomar aqui meu tempo apenas expondo, eu quero ouvir as dúvidas de vocês e as colocações. De uma maneira bem geral, essa seria a minha ideia, né? Seria fazer essa organização aqui dentro dessa escala. E no final eu coloco um questionário de 4 perguntas que pode nos ajudar também a refletir sobre esses contatos. Então, por exemplo, a pergunta número 1. Aliás, eu não sei se vocês têm aí o acesso ao PDF da apresentação, que isso pode ajudar a gente a poder assim nortear. Primeira questão seria, quais desses contatos você já teve? Quais graus de contatos você já teve com o serenão? Né? Segundo, quantas vezes
o Homo sapiens sereníssimos, ele já talvez tentou estabelecer algum contato com você ou conosco, mas a gente talvez tenha não interpretado ele adequadamente, né? De uma maneira sutil, ou não chamou a atenção, passou batido, né? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Mas talvez no futuro, ou até depois da lição, a gente talvez possa entender um pouco melhor ela. Esnobação. Alguma vez a gente já teve contato com alguma consciência mais avançada e a gente esnobou aquilo? É como se viesse uma visita ilustre na sua casa, mas você não a tratou ou não absorveu adequadamente as mensagens e a informação na qual o propósito daquele contato era para trazer para você. Então, talvez algumas vezes a gente esnobe alguns contatos, até mesmo com amparadores, não necessariamente serenões, amparadores ou evoluciólogos, quem sabe, ou consciências mais avançadas, e a gente simplesmente esnoba aquilo, né? Quem dirá com serenões, né? E a última pergunta seria a questão da última vez. Qual foi o último contato, ou o contato mais recente que nós já tivemos com algum serenão ou alguma serenona, né? Eu estava pensando aqui, talvez, quando eu assisti às tertúlias do professor Valdo, nas quais ele falava, olha, hoje aqui eu estou sentindo a energia do reurbanizador e tal, aqui no tertuliário, está aqui, a Equipex dele está aqui e tal, vocês estão sentindo? Então ele falava assim, né, de uma maneira muito enfática, e realmente eu conseguia perceber uma mudança nítida no padrão do campo daquele evento ali. Talvez essa tenha sido, ou tenha sido mais claramente para mim, um dos últimos contatos que eu tive, talvez em um grau aqui mais inicial, né, energético, de holopensenes, com os serenões, lúcido, na vigília, que eu quero dizer, né? E vocês, quais seriam a última experiência, ou a experiência mais recente que vocês tiveram? Ou vocês tiveram alguma experiência mais recente? Então eu deixo essa pergunta aqui para a gente poder debater, a gente poder entender melhor como funciona essa questão dos contatos. Tá? Mas é isso. A ideia introdutória é essa. Eu vou ficar por aqui e vou passar a palavra para que vocês agora façam as colocações de vocês e a gente comece o nosso bate-bola, nosso debate sobre esse tema. Eu não sei se tem alguém que tem alguma pergunta ou alguma colocação que poderia já se sentir bem à vontade para iniciar. Sim, Tony, já temos uma mãozinha aí ansiosa para conversar com você, de serenão para serenão, né? E, Tony, muito bom essa parte introdutória que você fez. Certamente o pessoal vai ficar muito curioso para perguntar muita coisa. Então, vamos lá deixar o pessoal... Ó, já tem várias mãozinhas levantadas. Então, vamos... Pelo que eu estou vendo aqui, mas se eu me enganar, as gurias me ajudem, tá? É a Rose, depois a Beatriz, depois a Mariângela, certo? Por enquanto isso. Então, Rose, por favor, pode abrir seu microfone, pode falar com o Tony. Oi, Tony, tudo bem? Olha, eu estou assim com mais que uma pergunta e algumas sugestões. Uma coisa que eu tive vendo, que aconteceu comigo, que quando eu estava lendo, né, a respeito da escala, eu lembrei da escala evolutiva das consciências, também fui lá colocando lá o item. É interessante que a gente está lendo e já está vendo que experiência que teve dentro daquele item. Então, eu achei ela muito prática. Daí eu também, nessa lida ali, fazendo essa análise, autoanálise, né, porque é uma coisa de autopesquisa, eu observei, assim, que tem gradações, como tem na escala evolutiva das consciências, dentro de cada nível, eu observei também gradações ali dentro. Então, se eu fosse fazer uma análise conscienciométrica, eu daria uma nota, digamos, de 1 a 10 ali. Então, tem algumas que eu já tive alguma coisa, mas ainda muito inicial, e outras já um pouquinho mais forte. Por exemplo, a questão das sincronicidades, né? Isso aí é uma coisa, assim, muito interessante, quando a gente estuda algum serenão, ou se dedica ali na pesquisa, ocorre, assim, uma avalanche de sincronicidades. E essas sincronicidades, elas são
bem direcionadoras de alguma coisa que a gente está fazendo, algum trabalho que a gente tem a realizar. Eu gostaria, sim, que você comentasse alguma dessas sincronicidades que aconteceram com você. Ótimo. Então, Rose, obrigado pela pergunta. Eu tive algumas experiências que eu poderia conectar com o Lopeciano dos Serenões em termos de sincronicidades. Eu estou fazendo uma lista dessas experiências, já tem assim já um bom material. Eu poderia pensar uma como exemplo para você aqui, para o grupo, para a gente poder debater. Por exemplo, teve um dia que eu estava aqui, era um final de semana, na verdade era uma segunda-feira de feriado. Tatiana, minha dupla, e eu, a gente resolveu andar de bicicleta aqui pela praia e passear, né? E nós resolvemos procurar um restaurante mexicano que tinha aqui, que a gente não sabia onde é que era. Aí, beleza, a gente foi pedalando pela praia, tem uma ciclovia legal aqui e tal, a gente foi parar num lugar próximo ao Google Maps, que indicou pra gente, só que a gente entrou no caminho errado. E aí, quando a gente foi ver, a gente estava dentro de um condomínio cujo nome do condomínio era Serenity. Serenidade em inglês. Aí eu, opa, nossa, nunca tinha visto isso aqui, eu realmente não conhecia esse condomínio. Aí a gente voltou e perguntou para alguém lá, olha, onde é que fica o restaurante aqui e tal? Aí a pessoa falou, olha, tem logo ali. A gente passou por ali, aí tinha uma boutique, que era uma loja de roupas femininas, que era Boutique Serenity, que era uma roupa, o nome da loja também. Então era tipo um complexo Serenity, de serenidade, né? O ambiente da praia, serenidade, tudo bem, até aí tudo bem. A gente encontrou o restaurante, resolvemos continuar passeando. Nós fomos até um pier perto aqui de casa. E aí, quando eu viro, eu vejo a Tatiana conversando com um senhor que estava lá observando o mar, uma tarde bonita. E aquele cara começou a falar um monte de coisa. Eu comecei a participar da conversa também. E ele começou a falar um monte de coisas que a gente ficou assim de cara. Por exemplo, ele começou a falar sobre as experiências parapsíquicas que ele tinha quando ele era jovem e morava na Inglaterra, um senhor inglês. Não é comum alguém aqui, principalmente inglês, falar isso assim, da vida pessoal, contar coisas pessoais. Ele começou a contar do nada isso. Aí ele começou a contar que ele foi em Johannesburgo, na África do Sul, e abriu um livro numa biblioteca, e nesse livro tinha fotos de uma personalidade que conseguia fazer nuvens desaparecer, que é o que ele chama de disappearing clouds, que é um fenômeno de desaparecimento de nuvens. E naquele dia, a Tatiana, antes da gente chegar no pier, ela comentou, nossa, as nuvens hoje estão muito diferentes, estão avermelhadas, laranjadas, e ele falou no assunto das nuvens. Beleza, mais uma sincronicidade. Aí ele falou também sobre experiências parapsíquicas de uma pessoa parapsíquica que ele conhecia na Inglaterra, que foi levada para uma universidade para ser estudada. E ele falava de uma forma indignada, nossa, a ciência convencional tem que estar mais aberta aos estudos desses fenômenos, não aplicá-los a uma metodologia assim tão convencional. Imagina, uma conversa surreal, uma pessoa num pier falando desse tema, temas como esse, totalmente inesperado, né? Vindo de um senhor que a gente nunca viu, né? E falando desses assuntos, e a questão do disappearing clouds me chamou a atenção, porque ele narrou de uma maneira que depois, pedalando de volta para casa, eu lembrei, eu estava estudando o Homo sapiens urbanizatus, justamente para extrair informações sobre a serenologia para os meus escritos, e para quem conhece o livro, a capa do livro tem um holograma, cujo holograma justamente é esse. Você mexe na capa, o holograma ele faz o desaparecimento da nuvem que está sobre o planeta, que é justamente o disappearing clouds, né? Outra coisa que ele falou foi sobre exoplanetas. Ele começou a falar sobre que o filho dele é muito assim interessado em astronomia e astronáutica e que foram descobertos exoplanetas e as técnicas de descoberta desses exoplanetas, que era justamente um assunto que eu estava escrevendo aqui, fazendo um paralelo do exoplaneta com a pesquisa dos serenões. Descobrir um serenão é muito difícil, então você tem que usar técnicas
de gravitação holopensênica para você entender isso. E essa analogia do exoplaneta é muito bom para explicar esse assunto. Foi exatamente o que eu escrevi no texto aqui, e ele falou, né? Aí eu comecei, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui, não é possível. E antes da gente encontrar com esse cara, ou dela começar a conversar com esse cara, eu tive um banho de energia, eu dei um abraço na Tatiana, falei, nossa, que lugar bonito, que tarde bonita, que tá tudo muito bom. A gente sentiu alguma coisa diferente ali. Beleza. Aí, depois eu voltei para casa, procurei o nome dessa pessoa e descobri que o anagrama desse nome dele, dessa pessoa, desse senhor, em francês, significa-se tesouro que estava perdido e foi encontrado. Literalmente isso. Então, quer dizer, essas são algumas das sincronicidades que eu posso, sim, falar aqui, mas eu listei, nesse fato apenas, 16 sincronicidades diretamente ligadas com o que eu estava fazendo nas minhas pesquisas de serenologia, né? Obviamente que quando eu cheguei perto dele, eu comecei a jogar muita energia e, sim, tentar fazer alguma coisa para ver se tinha alguma informação ali, e eu não senti absolutamente nada. Nada. A conversa seguiu, ele ficou falando mais ou menos 1 hora e meia com a gente, de pé lá no pier, e depois a gente foi embora, assim, tentando processar e digerir essa experiência. Eu ainda estou tentando digerir, entender, porque um fato com várias sincronicidades relacionadas aos temas que eu estou estudando, eu não posso afirmar que eu tive um contato com um serenão, não, porque não senti nada, aparentemente nada, mas também não posso dizer que eu não tive, então eu não posso afirmar. Agora, eu classificaria essa experiência no grau 2. Por quê? Porque, efetivamente, do ponto de vista de fatos, o que me chamou a atenção foi a enxurrada de sincronicidades relacionadas ao meu contexto de serenologia, né? E, inclusive, o objetivo daquela saída era a gente procurar um restaurante latino, lá, mexicano, que a gente estava tentando encontrar. E na ida para o restaurante, eu até conversei com a minha duplice, falei, olha, eu nunca tive um contato com serenão, meus contatos com o holopensene e os serenões, eles são mais, assim, de holopensene mesmo, eles não são tão tete a tete. E nesse dia aconteceu esse monte de sincronicidades, né? Obviamente, depois, outros dias, eu fui lá no pier tentar encontrar essa pessoa, nunca mais eu vi esse sujeito. E volta e meia eu vou para... É uma praia que fica aqui perto de casa. Mas aquilo me chamou muito a atenção. Então, assim, do ponto de vista de ciência, de serenologia, eu posso chegar até a esse ponto, a essa classificação de graus. Eu não posso cavar mais coisas, porque eu não tenho mais elementos no momento para poder pensar sobre isso. E minha técnica é anotar isso, deixar quieto, guardado, e com o tempo, talvez outras peças do quebra-cabeça vão aparecendo e elas vão se somando com novos fatos ou com novos fenômenos que possam, digamos, corroborar ou refutar a hipótese de um contato com um ser serenão, por exemplo, ou não, entendeu? Então, mais ou menos por aí. Mas fica registrado. Eu não posso simplesmente desprezar isso, porque realmente chama muita atenção. Entende? Ô, Tony, só para colocar mais lenha na fogueira, daí isso para você refletir, eu lembro que o professor Valdo comentou, e foi a respeito do serenão de Itacoatiara, que ele identificou, né, o serenão lá do Jardim Zoológico também, e ele teve esse encapsulamento das energias. E é uma técnica de serenão, digamos, né, fazer esse encapsulamento das energias. Então, você acaba jogando energia e não percebe nada. Então, isso aí é só para refletir, tá? Eu sei, eu sei. Eu considerei esse aspecto também da neutralidade energética como um fato, né? Está anotado aqui. Enfim, vamos ver. Mas outros fenômenos, porque aqui a natureza do meu trabalho, eu saio muito do escritório, eu dirijo muito, eu atendo famílias, eu vou para comunidades. Então, eu exploro muito a região aqui, né? E o fato de estar pensando sobre serenologia
não vou dizer nem num país, mas em um continente ou numa face do planeta, na qual talvez 2 ou 3 pessoas, ou um pouco mais, pensem sobre esse assunto, faz ou me torna um para-raio, eu penso, né? Me torna um atrator de sincronicidades, um para-raio de sincronicidades. Então, essa é uma vantagem, talvez, que eu tenha, geográfica, porque não tem mais ninguém que estuda esse assunto aqui. Então, talvez por isso eu consiga, digamos assim, aglutinar mais sincronicidades. E vamos ver. Eu tenho as minhas... Eu costumo brincar assim, né? Tony, você já descobriu se tem um serenão aqui na Austrália? Eu falei, olha, eu ainda não tenho nenhuma evidência, mas que tem. Eu falo brincando. Na verdade, o professor Jeffrey Lloyd, ele apresenta uma hipótese, né, sobre uma serenona mais ao sul aqui do estado onde eu moro, que ele apelidou ela de Corália, né, em virtude da Grande Barreira de Corais. Eu já fui lá em Hervey Bay, conheci a cidade e tal, anotei minhas conclusões a respeito daquilo, e é uma hipótese para estudo também, né? Mas o fato é que a região onde a gente mora aqui tem muita energia, independente de serenão ou não, é uma região que tem muita energia imanente. E talvez seja um ponto estratégico para usar essa matéria-prima para fazer algum tipo de trabalho e tal. Mas, assim, do ponto de vista de experiências como essa, de contatos, eu ainda não tive. Talvez porque se eu talvez tiver, talvez isso atrapalhe ou eu não esteja preparado, enfim, para algum tipo de conclusão mais clara ou como lidar com essa informação. Porque eu tenho muito trabalho para ser feito ainda, estou estudando muito assunto, estou escrevendo, meu objetivo é ler, estudar tudo sobre serenologia, fazer uma hominografia sobre o assunto. Eu tenho relido basicamente toda a Conscienciologia, todas as obras da Conscienciologia sobre a perspectiva da serenologia. Isso tem me ajudado a entender mais o assunto também. Tenho conversado com pessoas, conversado com voluntários da era jurássica da Conscienciologia, né, desde o início, que tiveram contato com o professor Valdo, que tiveram contato inclusive com a criação da teoria dos serenões. Então, assim, eu estou numa fase de exploração mesmo, mais teórica, mais bibliográfica, mas, naturalmente, essas sincronicidades, elas acabam acontecendo, né? Você sabe muito bem que quando a gente entra num assunto, ele começa a pipocar, né? E eu quero deixar bem claro que não fui eu que escolhi esse assunto. Eu jamais pensei de estudar serenologia. O meu tema de pesquisa, assim, inicial e meu foco é a Heurubex, que tem tudo a ver com serenologia, obviamente, mas eu nunca pensei de estudar a teoria dos serenões. Foi o assunto que me escolheu, por uma série de sincronicidades também. Aliás, eu só estou aqui graças a uma série de sincronicidades que me levaram até aqui, né? Então, o assunto ele acabou me atropelando. Talvez isso seja uma evidência de que haja alguma inteligência serenológica por aqui, porque não fui eu que escolhi isso. Eu estou, na verdade, sou um operário, estou fazendo o trabalho que tem que ser feito, estou estudando, fazendo o meu tema de casa, para que, enfim, o que é a ordem do dia, né? Os fatos que vão orientando a minha pesquisa do tema. Então, uma coisa importante, Rose, das sincronicidades, para a gente fechar esse assunto, eu acho muito importante isso, é a pessoa não cavar sincronicidade. Ela não achar, não procurar pelo em ovo. Ou seja, a sincronicidade, quando ela acontece, ela acontece. Ela cai sobre o seu colo, ela é estarrecedora. Não é você que fica lá encontrando, procurando coisas para ligar uma coisa com a outra. Não, aquilo vem para você, aquilo te atropela, é uma enxurrada. E, do ponto de vista serenológico, faz todo sentido, porque se um serenão ele aparece, ele pensa ou evoca você, a tendência é que você vai entrar numa highway, num fluxo do cosmos. Então, a sincronicidade ela vai acontecer, naturalmente, né? Os caminhos vão se abrir, as rodas travadas vão começar a girar, tudo vai começar a catalisar, tudo fica mais matemático, dia matemático. Então, isso já é, para mim, na minha interpretação, um indicativo de que a pessoa está entrando ou está fazendo a sintonia com o holopensene dos serenões. Não adianta cavar isso. Isso acontece
por uma ordem maior, né? É uma coisa top-down, aquilo vem de cima para baixo e te atropela. E aí depois é que a gente tem que tirar as ilações, as especulações, as análises disso mais para frente, né? Depois a gente digere isso tudo. Mas é mais ou menos por aí que eu posso contar. Essa é uma das experiências. Tem muitas outras, sim, poderia ficar um dia inteiro só contando isso, mas essa é uma bem didática, porque ele mostra diferentes coisas muito amarradas e casadas, que me fizeram pensar, né? Não tem como você sair de uma conversa, de um encontro, um contato assim, sem você... Opa, alguma coisa está acontecendo. Ou esse cara está sendo ventrílogo de alguma coisa aí, ou ele é alguma coisa, ou enfim, não sei. Mas é para a gente pensar. É bastante assunto realmente para se pensar. Você trouxe muita coisa interessante e concordo com você. Sincronicidade, a gente estar atento diariamente que as situações acontecem, né? E olha, nós temos uma fila enorme aqui de perguntas, então eu peço assim, tanto o que vai questionar quanto a você, Tony, para a gente conseguir que todos ouçam todas as suas experiências. Então, a próxima a fazer uma pergunta para você é a Beatriz. Pode abrir seu microfone, Beatriz. Bom, eu tinha uma pergunta, mas meio que já foi respondida no correr da fala, né, ou até pelo campo aqui. Mas o que eu queria comentar era assim, que eu vi que a experiência, por exemplo, de dar aula, né, no CIP, que tem uma aula, curso integrado de projeciologia do IPC, que tem uma aula sobre os serenões, que é a última aula. Então, eu geralmente nessa aula eu tenho alguma experiência e um tipo de percepção, por exemplo, é a percepção de silêncio mental. Na hora do exercício energético, parece que invade o ambiente, assim, uma onda de silêncio mental, que aquilo é muito marcante, né? Eu, por exemplo, que tenho uma cabeça que não para, então, quando chega essa percepção, assim, parece que silenciou tudo, assim, e uma calmia, uma coisa que eu vejo isso como, eu tenho isso como padrão, né, e junto ao fato de isso estar acontecendo numa aula que é sobre o serenão, que evoca o Holopensene, aí eu vejo que as duas coisas, uma coisa como que vai com a outra, porque também, e a minha pergunta vai nesse sentido, que às vezes você consegue identificar um padrão que tem consciências avançadas, né? Consciências mais evoluídas. Mas como fazer essa diferenciação se é serenão mesmo? Porque pode ser evoluciólogo, pode ser outro tipo de consciência também, a gente não sabe. Então, a minha pergunta seria, como identificar que é serenão? Então, com essa a colocação que você fez sobre as sincronicidades, eu acho que isso contribui também, né? Porque até pela casuística que você trouxe ali, o Serenity, né? Daquele condomínio meio que deu ali a pauta do contexto que estava acontecendo, né? Olha, eu concordo 100% com você com a ideia do silêncio. Eu também tenho essa percepção de um silenciamento, tudo fica uma calmia, o mar fica calmo, o ar suaviza, a pensenidade suaviza, tudo fica muito calmo e um silêncio absoluto dentro da nossa intraconsciencialidade. Então é como se nós fôssemos invadidos por uma serenidade e um processo de autorreflexão, mas um silêncio. Parece um continente gelado, tudo calmo, sabe? Agora, como diferenciar o evoluciólogo do serenão? Olha, para mim, todos são muito bem-vindos. Não é porque eu posso no contato, na escala de contatos também, né? O que eu posso dizer para você é o seguinte, eu posso rebater essa pergunta com uma outra pergunta para você. Você consegue diferenciar, por exemplo, quando você tem contato com, se você já teve contato com uma personalidade, uma figura pública famosa, um presidente da República, um grande jurista, um grande cientista, por exemplo, um cientista de primeiro escalão, um nobelista da paz,
E, por exemplo, um pesquisador iniciante ou um pesquisador universitário que não seja uma figura assim de alta categoria, você consegue fazer essa diferenciação? Pensa sobre isso. Pensa sobre quais são as impressões subjetivas que você tem quando você vê uma pessoa ou contata uma pessoa que é uma alta personalidade, de alto coturno evolutivo, intrafísico, e uma outra que está no meio do caminho, ou já está um pouco mais para frente, mas ela não é lá do top, né, das galáxias, como eles falam. Talvez isso possa ser um indicador para você fazer essa diferença. Eu posso dizer para você, pela minha experiência, eu participei da dinâmica da desperticidade em Foz durante mais de 10 anos. Todo domingo, a gente ia para lá e fazia instalações de campos. E muitas dessas dinâmicas apareciam consciências realmente muito avançadas, que o campo delas traziam esse silêncio e também elas atiçavam os atributos conscienciais, como se elas produzissem uma sensação de cosmoconsciência muito rápida, assim, nos nossos atributos conscienciais. Aquilo amplificava os nossos atributos conscienciais. Então, ficou uma memória energética na minha experiência e dava para saber quem eram essas consciências. Eram muito mais avançadas do que outras que também eram avançadas, mas elas não tinham esse, digamos assim, esse arcabouço paratecnológico de fazer isso com os nossos atributos conscienciais. Agora, se essas consciências avançadas são serenões, aí eu não sei, eu teria que ter mais contatos para poder comparar, mas eu poderia dizer que algumas delas são mais avançadas que as outras, entende? Então eu já poderia ter tentar jogar isso dentro de uma escala evolutiva das consciências, mas me falta mais experiência para isso. Por isso que a gente se baseia muito nos relatos do professor Valdo, que talvez seja a pessoa que mais teve, mais narrou, mais contou sobre os casos. E aí a gente, baseado nisso, a gente pode comparar um pouco as experiências dele com as nossas, né? Mas é aquele negócio, é o princípio da descrença. Às vezes você está de frente com o serenão, ele é o carteiro que vai entregar a carta na sua porta, você simplesmente bate a porta no nariz dele e não sente absolutamente nada. Mas é um serenão que estava ali. E aí? Aquilo não mexeu com nenhum atributo consciencial seu. E aí? Como é que fica? Né? Então, do ponto de vista serenológico, é muito complexo isso aí. Né? Agora, quando o contato ele é aberto e ostensivo, eu diria que há uma expansão dos atributos conscienciais de uma maneira, assim, muito extrapolada, muito além. E aquilo vai mexer com você pelo menos semanas. Você vai ficar num estado de graça, de euforia, de autorreflexão. Aquilo vai dar uma catálise na sua vida que nunca... talvez é uma técnica de mais um ano de vida e em alguns minutos. Aquilo vai mexer com você. Você vai evoluir só de ter aquele contato. Então, é uma coisa ostensiva. Eu imagino que seja isso assim. Eu já tive algumas coisas assim em um grau menor, nessas dinâmicas e outras experiências que eu já tive. Agora, tete a tete, com os serenões, eu ainda não, conscientemente, eu não tive, ou pelo menos não rememorei, né? O que seria uma vergonha, né? Você ter, mas não rememorar. Mas, enfim, é o que eu posso contar aqui da minha experiência para você. Não sei se eu te ajudei. Sim, muito, muito. Não, ao que você estava falando, essa questão de expandir as capacidades, né? Eu estou sentindo isso desde o início que entrei aqui nessa sala. Estou me sentindo como mais, como que está aumentando a capacidade de compreensão. É bem interessante. Obrigado. Obrigada. Vamos... É bem interessante isso que você está falando, Beatriz, porque a gente parece assim que o campo que formou é justamente isso, um campo energeticamente muito propício para a gente sentir exatamente essas energias. Eu também estou sentindo isso. Você vê, Tony, que importante esse teu trabalho, a tua pesquisa, a seriedade do trabalho, da pesquisa, e muito interessante também essa analogia que você fez do carteiro, que às vezes isso é aqueles preconceitos, porque a pessoa às vezes é mais humilde, não é o serenão não é assim qualquer pessoa, né? Então as nossas energias às vezes
do preconceito nos impedem de perceber que aí estamos diante de um serenão, talvez, né? E a próxima perguntar é a Mariângela, e também avisar o Luciano que eu vi a tua pergunta aqui no chat, tá, Luciano? Então, eu vou te deixar na escala de perguntas logo após a Tereza, ok? Então, Mariângela, pode falar. Quase que eu te atropelo, Arides, porque eu não podia perder esse fio, essa sincronicidade que o professor Tony falou e o que tu está falando agora. Eu só, professor, só para assim, ó, quando tu para colocar assim, eu não ia nem falar, sabe? E aí eu resolvi participar mesmo, porque eu tive uma experiência muito rica. E eu não sei qual é o grau que o Serenão chegou, me tocou, fez um link comigo. Mas é assim, ó, eu estou na Aracê desde o início da Aracê, e sempre focada na autopesquisa, na investigação da questão do Grupo Karma, né? Que é aquilo que vai pegando a gente ao longo da vida. E eu participei uma vez da Semana de Serenologia, e um professor disse assim, eu fiz a opção pelo serenismo, e naquele momento, eu também fiz a minha opção. E essas coisas que tu coloca assim, ó, de ter mais alcalmia, eu fui mudando, tudo isso foi mudando, sabe? Eu fico sempre pensando, o que o Serenão faria? Porque eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, belicista, né? Sou gaúcha, então o gaúcho já tem todo esse temperamento. E aquela fala daquele professor ali fez a diferença. E eu estava pensando assim, isso que tu está falando, quando a gente vai colocando essas nossas autopesquisas, nós vamos sendo senha para os outros e vamos reverberando os nossos aprendizados, né? Então, a gente vai fazendo a nossa diferença na reurbanização, que é aquilo que tu disse que é a tua especialidade. Era isso que eu queria te dizer, assim, ó, que foi aquele link, aquele espetadinho, assim, ó. Às vezes não precisa ser nenhuma coisa enorme, mas é aquela fala que vai fazer a diferença na nossa vida. Muito obrigada. Eu sou voluntária da Aracê ainda, né? Muito obrigada por estar compartilhando essa tua autopesquisa e vai me ajudar muito nessa opção que eu fiz alguns anos atrás. Obrigada, professora. Obrigado, Mariângela. Olha, vale a pena, eu recomendo a todos assistir a tertúlia do professor Hernani Brito e ler o verbete que ele escreveu sobre opção pelo serenismo. Para aqueles que querem estudar a serenologia, eu penso que o primeiro passo é assistir essa tertúlia dele, com a experiência que ele teve, compartilha, e estudar esse verbete. Porque o estudar a serenologia por estudar, teoricamente, não é o meu foco, eu acho que não é por aí. A ideia é a gente usar esse estudo para que a gente possa, como a Maria Ângela falou, mudar o nosso temperamento, né? E incluir novos atributos em nós. E nós podemos fazer isso a partir do momento em que nós optamos conscientemente pelo caminho do serenismo, né? E esse verbete ele explica muito bem sobre isso. O Hernani, brilhantemente, ele trata desse tema de uma maneira muito rica. Vale a pena, eu recomendo a todos assistir. Tem online, é só assistir online. E a Rose colocou no chat para vocês, já colocou aqui, tudo é muito rápido e dinâmico. Tony falou, a Rose já colocou no chat o verbete para vocês, e aí depois vocês assistam a tertúlia, que sempre vale a pena para a gente compreender um pouco melhor. O próximo... Foi ele que falou, para vocês verem como quando a gente tem a propriedade... como a gente é isento naquele assunto, quando a gente fala, as coisas acontecem, né? Esses dias eu vi uma pessoa falando, ele me falava tantas coisas, e aquela pessoa não era isenta para falar aquilo, então não fez diferença. Então, foi o professor que falou isso na semana,
na nossa Semana da Serenologia. Perfeito. O próximo a fazer a pergunta, Leandro, pode abrir seu microfone, pode falar com o Tony. Olá, bom dia a todos. Tony, grato aí pela exposição. Tony, é o seguinte, vou tentar ser bem sucinto, tá? O que ocorre? O que me chamou a atenção na sua pesquisa, que você começou com o processo da ufologia. Então, é o seguinte, o que ocorre? Eu participei de grupo de ufologia, tá? Isso já está indo para 20 anos, o desligamento, né? Que aí depois eu parti para a Conscienciologia de vez. O que me chamou a atenção, né? E eu vou tentar fazer um link com a experiência pessoal, e em relação à autopesquisa, para a gente parar de... É legal, né? Que você comentou agora. Faz parte da pesquisa, mas a autopesquisa, que é, penso ser, então, relevante para se alcançar esse nível e ter contato com esse pessoal aí. Quando eu estava no grupo de ufologia, nós tínhamos reuniões, tá, com duas consciências, né, e pela experiência pessoal eu sabia que era algo bem diferenciado, né, era um processo de tecnologia da parte deles e a gente conversava com eles para dirimir as tarefas do grupo, tá? Eram duas consciências que a gente mais conversava. E desses dois a gente conversava mais com uma delas, né, que tinha um padrão, né, e o outro que às vezes aparecia, que era vamos dizer assim, um nível mais alto ainda de manifestação, de qualidade, né, de manifestação interconsciencial, que demonstrava mais afetividade, né. Enfim, eu percebia, tinha experiência, às vezes poderia ter aproveitado mais por falta de maturidade, né, de consciencialidade mesmo, mas foi muito educativo, foi muito interessante. Por quê? O padrão que se estabelecia era uma proximidade muito assim, era algo muito familiar, né? E eu perguntei um dia para eles assim, para um deles assim, com quem a gente mais conversava: como que eu faço para estar mais próximo de vocês? Aí ele olhou assim: esteja mais próximo de si mesmo. E isso eu carrego até hoje. E hoje eu entendo que é a autopesquisa, né? Nesse sentido, em relação ao que você escreveu, e no caminhar evolutivo nosso, né, quer dizer, aí faz sentido que a gente possa ter realmente um amigo mais próximo. Eu não sei como que o professor Valdo comentava, que todos nós temos um serenão próximo, assim, uma amizade, algo mais próximo, assim, né? E fora algumas experiências que eu tive, assim, na vida mesmo, da busca pessoal, né? De alguém do nada aparece, conversa comigo, dá algum toque assim, né, e vai embora. Também não sei, não tenho como dizer se era ou não, né? Não tive gabarito no momento, não tinha informação, não tinha conhecimento, né, cognição para isso sobre o assunto. Mas quando no grupo essa consciência comentou isso, né, esteja mais próximo de si mesmo, outra coisa que eles comentavam muito era: a questão de sermos melhores não é de sermos melhores para o outro, é quebrar as barreiras da afetividade dentro de nós mesmos. Então, ligando a isso também a dinâmica da mega fraternologia, que foi uma escola para mim em relação a uma afetividade fora né, uma amizade fora do padrão que a gente vive aqui no intrafísico, eu comento contigo, pergunto para ti. Em relação à sua autopesquisa, eu lembro, eu não sei se foi um artigo seu ou um dos seus irmãos, que você comentava que você lidava com pirotecnia, né? Eu estudei RI e tudo, sabe-se que a gente, na formação de como a gente sabe hoje dos países, é guerra e sangue, né? E hoje tem até hoje. Como que é como que você faz hoje a sua diferenciação pessoal? Porque hoje, assim, quando eu me vejo xingando mesmo, pato-pensionizando, eu vejo um processo holossomático decair, energético, aquele bem-estar dar uma cessada, sinto algum inconveniente, né? Inconveniente não, um desarranjo no sistema gástrico, enfim. Aí depois você fala, aí eu pergunto assim, por que eu estou xingando, né? Aí volta ao padrão novamente. Então aí que eu vejo que é a oportunidade de ver assim, o que eu tenho em mim que me distancia desse pessoal, desses colegas, né?
e até o próprio bem-estar, né? E falar assim, pô, isso é bom, então, como que eu faço para continuar? Então, é aquela automotivação sempre de viver vamos dizer assim, as tranqueiras pessoais, né? Vamos dizer assim, para se chegar para se aproximar mais. Eu penso que é possibilidade, porque a gente até começa a superar, ou então até auxiliar no que eles dizem dessa dificuldade recíproca, né, de comunicação, né? Então, É. hoje eu tenho toda essa, assim, eu vejo assim, eu carrego com muito, eu valorizo muito mais hoje, né? E sem viajar na maionese, da forma como você comentou, princípio da descrença sempre, ouço, pondero e vou caminhando. E é aquele negócio, a coragem de evoluir, né? Valeu. Você quer entender o processo da transafetividade na prática. É isso? Essa é a sua dúvida, Leandro? Como é que você hoje lida com isso, com você mesmo? Porque se você está tendo contato com... Eu também gosto, eu estudo o Estado Mundial, né? Eu quero participar disso. E o Eu, processo pessoal. eu posso falar o seguinte, você falou do meu artigo sobre pirotecnia. Eu publiquei, de fato, um artigo no LinkedIn, porque eu tenho feito uma campanha muito grande sobre a questão da cultura das armas nos Estados Unidos, principalmente, gun culture, e eu não pude deixar de expor a minha experiência pessoal nisso daí. Assim como alguns colegas aqui, eu também sou do Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais bélicos do Brasil. A mesologia me levou para essa característica, eu acredito, e também em outras vidas, né? Vida como militar, vida dentro do processo militar. E veja bem, eu hoje convivo com muitos militares, eu estudei mestrado com militares, e eu penso que eles têm um papel muito importante no pacifismo. Pensa bem essa condição que eu estou falando. O Homo sapiens também é militar. Ele precisa ser. Nós precisamos ainda do exército de defesa, nós precisamos de peacekeepers para manter, por exemplo, a estabilidade em certos países. Isso é necessário, é muito importante. A segurança pública é muito importante. Por quê? Porque nós estamos numa reurbex. Então, veja, uma coisa é o processo global, outra coisa é o processo intraconsciencial. Os dois, eles têm que andar meio que alinhados. Agora, eu não posso querer que o meu ritmo seja o mesmo ritmo do planeta. Não dá. Eu já quero extirpar todos os traços bélicos dentro de mim. Como é que eu estou fazendo isso? Uma coisa que o estudo da serenologia tem me ajudado, Leandro, é pensar o seguinte. Antes de eu conversar com uma pessoa, por que eu não parto da premissa de que essa pessoa é uma serenona? Pensa nisso. Todo mundo que você vai conversar agora, você imagina que essa pessoa é uma serenona. Como é que você vai tratá-la? Ah, mas essa aqui não pode ser uma serenona, ela tem muitos trafares. Por que não? Então, isso vai ajudar você na prática a começar a deixar de pensar mal dos outros, né? Como é que você trataria a visita mais ilustre que iria entrar na sua casa? Você ia tratar da melhor maneira possível. Então, talvez essa seja uma técnica bem prática para a gente começar a pensar bem dos outros, ou a não pensar mal dos outros, né? Agora, tem uma outra coisa também, que é a energia. Começa a trabalhar com energia, Leandro, o máximo que você puder. Sabe por quê? Porque a hora que você começar a pensar mal do outro, cara, aquilo vai voltar para você, e eu não falo isso porque eu estou na Austrália, mas aquilo vai voltar como um bumerangue para você. Eu sei, eu já sei. E vai chegar uma hora que você vai aprender que, olha, eu não posso mais pensar mal dos outros, porque isso vai voltar para mim. Isso vai trazer consequências para mim. Então você vai ficar mais sensível à questão da pensanidade, entende? Algumas dicas práticas aí que eu posso te passar. Agora, outra coisa ajuda todo mundo que você puder. Todo mundo. Veja, se coloque como aumente a sua disponibilidade assistencial. Isso também vai ajudar você a melhorar a questão do max-fraternismo, deixar de ser menos gaúcho e mais cidadão do cosmos, vamos dizer assim, né? Ok? Vamos em frente. É uma coisa também que a gente fala assim, não pensa mal do outro, né? Mas o quanto ainda pensamos muito mal de nós mesmos. Exato. Então, também é outra
Acho que é algo muito mais o cerne, né? Um dia nós somos, então nós temos que nos tratar muito bem também, né? Sim, aí tem um discernimento em relação a isso também, né? Porque aí tem as autocorrupções, enfim, é desafiante, mas é muito bacana. Muito grato. Obrigado. Muito bem, é bastante assunto, né, Tony? Nós temos ainda. Eu não estou vendo aqui na minha tela, se alguma das colegas estão, por favor, me digam. A Maylin pediu para falar. Ela ainda está? Eu não a vejo. Maylin, você quer fazer a pergunta? Acho que ela, de repente, saiu. Se ela retornar, aí ela faz. Depois da Maylin, então, é você, Jades. Pode fazer a sua pergunta. Olá, bom dia a todos. Tony, parabéns aí. Obrigado aí por ter trazido esse tema para a gente. E, assim, o que eu gostaria, assim, até dividir com todos e assim, no objetivo de contribuir. A minha experiência, no sentido, assim, quando você faz quais contatos que você já teve com um serenão, né? Então, quando você fala em contato com o serenão, precisamos associar essa questão do Pensene, né? A teoria do Pensene, né? Ele inicia por um gradiente, né? E ele é muito sincrônico, ele sai da questão de uma energia mais densa para uma mais sutil, né? Então, aqui eu tive uma experiência, logo que eu acessei a Conscienciologia, que foi muito marcante para mim. Foi através de uma projeção. Então, eu estava num sonho, né? Um sonho com pessoas ali, com um nível de lucidez muito baixa, e essa lucidez, ele foi tendo um aumento. Ele foi para uma sensação, digamos assim, de nível de lucidez muito gradiente, assim. E aquilo foi aumentando, aquele nível de lucidez, e antes, nesses dias anteriores, eu me perguntava assim, o que eu tenho a ver com tudo isso, né? O que eu tenho a ver com a Conscienciologia, né? E aí eu volitando num ambiente, saindo daquele sonho, num estado de consciência quase que daí eu fui compreendendo esse processo de estado de consciência contínua, né? Você aumenta a sua lucidez sem perder a lucidez, você mudando de um estado para o outro. E aí eu cheguei assim, volitando num ambiente na cidade onde eu nasci, e tinha um ambiente ali, um imóvel que tinha pegado fogo num devido momento, queimou, e esse ambiente, assim, houve uma porta que se abriu para mim. E quando eu olhei para dentro dessa porta, eu fui adentrando, e ali se formou uma blindagem energética dentro desse ambiente, pela uma planta, né? A planta era uma trepadeira, ela subia no teto e fazia todo um envolto, fazendo a blindagem energética daquele ambiente. E aí eu adentrei nesse ambiente, e nesse ambiente apareceu para mim essa consciência. Era uma senhora idosa, entendeu? Era uma senhora já, assim, numa certa idade, tinha ao lado dela a companhia de uma criança, entendeu? E realmente eu fiz essa pergunta: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com esse ambiente, que se tratava da questão da Conscienciologia? E ela me respondeu assim: você tem a ver, sim. Foi a resposta que ela deu, assim, de uma forma muito, assim, não pelas palavras, foi muito mental, né? Essa comunicação foi muito bacana. E aí, quando eu fiz essa pergunta para ela, ela falou assim: então me acompanhe que eu vou lhe mostrar. E quando ela saiu, ela se virou para mim, a parte da cintura dela para baixo era de um ser ainda, era de um
por exemplo, de um animal, de um boi, né? Aí depois veio, essa pergunta me apareceu depois, pé de boi, né? Essa pergunta me veio depois, o que tinha a ver essas consciências mais evoluídas com o pé de boi, né? Então, foi muito marcante essa experiência. E daí ela saiu desse ambiente e eu acompanhei ela, então, e o nível de lucidez desse ambiente era elevadíssimo, era uma lucidez muito intensa. E aí eu saí para fora, e aí, do outro lado, quando ela falou, eu vou te mostrar alguma coisa, e eu esperasse alguma coisa que ela me mostrasse, o que me apareceu foi nesse momento eu conheci minha esposa, né? A gente estava iniciando a nossa relação e tal, e aí me apareceu ela, entendeu? Então, qual a relação com tudo isso, com a pergunta que você faz e com a assistência com essa consciência vai se fazer para com você, né? Me parece que ela aparece assim, para fins de uma assistência, né? É para te falar algo muito que tem a ver com você. Então, assim, foi uma relação. Então, eu quis dividir essa experiência com todos e com você, que você está falando dessas consciências mais evoluídas, e qual a relação, né, com esse... Talvez, para mim foi muito marcante, e me parece um contato com uma consciência de nível, assim, para mim foi de nível... assim, foi bem diferenciada, dá para se dizer. O que você poderia complementar aí, Tony, para a gente? Obrigado por compartilhar essa experiência, bem interessante. Eu diria o seguinte, primeiro, um serenão, ou um evoluciólogo, uma consciência mais avançada, ela não precisa dizer para você, verbalmente ou telepaticamente, olha, eu sou um serenão, tá? Só para constar, eu sou uma serenona, um serenão. Não. A personalidade, ela vai demonstrar isso através das próprias energias conscienciais que vão causar um efeito no entrevistador ou no contactante, né? Então, você sente aquilo, e aquilo é ostensivo, é autopersuasivo, ok? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de dizer para você é o seguinte, observe, quando você tem uma experiência como essa, observe o seu entorno. Observe o que acontece no seu entorno. Não só com você, mas com o que está acontecendo ao redor de você. Observe o que acontece a posteriori, nos dias seguintes, na semana seguinte, e até mesmo nos meses seguintes. Às vezes, uma mensagem para a psíquica, ela é muito cifrada, ela é muito simbólica, ela tem uma certa didática que a gente às vezes não entende muito bem. E com o tempo, nós vamos começar a entender aquilo, a razão daquilo, ok? Então, aquilo vai se encaixando com o tempo. Você começa a ver sincronicidades que vão caindo ao longo do caminho, que tem conexão com aquele fenômeno que você teve. Então, essa é a minha dica para você. Observe o que acontece depois com outras pessoas, com a sua família, no seu trabalho, com as suas circunstâncias de vida, mas no seu entorno também e na história na sequência. Isso talvez possa interpretar melhor o fato, o parafato, no caso. Bacana. Então, Tony, realmente foi muito sincrônico, porque nessa época eu tive essa experiência, hoje a gente está com 2 filhas, e realmente a mensagem que foi passada e que talvez estivesse dentro da minha questão da ProEx, e nessa questão de trazer tudo junto, hoje eu estou bem afinizado, assim, dentro das ideias da Conscienciologia, as minhas 2 filhas se encaminharam bem dentro do paradigma, dentro da ideia, entendeu? Então, a gente está bem afinizado. Então, algo foi bem esclarecedor que me direcionou muito. Então, essa experiência, né? Então, foi muito marcante na época. Muito bom. Obrigado. Ok. Eu peço, assim, às próximas pessoas que questionarem, para que sejam sucintas, e o Tony também, né, porque nós temos ainda 4 pessoas para perguntar, e vamos ver se a gente consegue, com que o Tony possa responder todos os questionamentos e possa também agregar a sua pesquisa, para a gente sair daqui todos mais serenos, né, mais pacíficos.
Ok? Então, a próxima pessoa a perguntar é a Milces, depois a Tereza, depois o Luciano e a Adriana. Ok? Milces, pode falar. Bom dia, Tony. Boa Foi noite. Boa noite aí para você. Aqui é bom dia. Ô, Tony, quando me mandaram o seu que você ia fazer esse debate e que eu vi a escala dos contatos serenológicos, eu fiquei num entusiasmo muito grande. Vou ser bem sucinta, mas só para te dar mais ou menos um contexto, e depois a gente conversa, se possível, por e-mail, algum... Bom, em 1900, está bem longe, tá? Em 1979, eu não conhecia a Conscienciologia. Eu fui conhecer a Conscienciologia só por parâmetros, em 1999. Em 1979, eu tive um sonho que, ao levantar, contei para o meu marido. Ele falou, que isso, que bobagem. Nós não temos dinheiro para comprar nem um metro quadrado, ainda mais uma fazenda. Eu falei, não, são duas. E quando foi em 1986, esse sonho foi muito interessante, porque foi descrito, era uma luminosidade incrível, incrível que eu vi. Eu vi os mínimos detalhes de tudo. Eu fui ao terreno, eu vi como era, e, ao voltar, eu anotei, porque sempre eu anotei muitas coisas, e contei para ele. Ele falou, Milce, esquece isso nunca vai acontecer. Bom, quando foi em 1986, ele começou a procurar uma fazenda no Triângulo, porque a nossa era muito invadida em Birité. E ele comprou um terreno. E ele encontrou com uma senhora na rua, ele foi comprar uma outra fazenda, encontrou no meio da estrada, que uma senhora lá foi perguntar, a senhora falou, não, tem uma fazenda aqui perto. Quando ele foi lá, que ele entrou na fazenda, ele falou assim, que ele teve um banho, assim, que ele ficou todo suado, e que ele começou a perceber e lembrou do sonho que eu tinha tido em 1979. Bom, ele comprou essa fazenda está situada no Triângulo Mineiro, ali onde tem o primeiro interlúdio, que é no Alto Paranaíba. Tá? E lá tem aparece muita coisa lá nessa fazenda. Às vezes, aparece assim, umas coisas que passam longe, voando, e para no ar, e, de repente, dá aquele clarão e some. E sempre o clarão é no mesmo lugar. Todo mundo lá em casa vê, os empregados vê, todo mundo vê isso lá em casa. Lá, a minha fazenda é no Alto Paranaíba, antes um pouco, na BR-354, e lá foi o primeiro interlúdio, Ascensão, foi o primeiro dos interlúdios. Então, lá foi essa, e eu moro agora em Foz do Iguaçu desde 2012, que é o segundo interlúdio. Então, eu fico nessa expectativa de saber, porque até hoje, quando eu vou lá, eles falam assim, olha, antes da senhora vir aqui, eu sabia que a senhora viria porque a luz apareceu aqui. Fica um segundo e apaga. Tem vezes que é tão forte que apaga toda a região. A luz cai das regiões ali. Sabe? Então, eu gostaria de saber se isso tem alguma relação ou não com essa questão de ufologia, de serenologia. E lá em casa é uma paz tremenda. Todo mundo que vai lá em casa fala assim, gente, mas eu não tenho vontade de ir embora, eu tenho vontade de ficar aqui. Mas isso é toda pessoa. E eu tenho empregados lá em casa, funcionários, com 30 anos de casa. Sabe? 30 não, tem 22. 22 e um 25. E um que mora aqui comigo com 22 também. São pessoas que não saem de casa, vivem com a gente assim, e são todos do Nordeste do país, também, tem esse detalhe. Só para você ter uma ideiazinha, eu gostaria de ouvir sua opinião, só para falar assim, não é? O que nós estamos fazendo lá? O professor Valdo já esteve lá o professor Valdo, não. Em 2003, quando o professor Valdo lançou
Homo sapiens urbanizatus, nós saímos de Belo Horizonte dentro de um ônibus e nós paramos lá nessa fazenda. Eram 42 pessoas. Estava o Alexandre, estava a Thelma, estava a Isabel, muita gente de Belo Horizonte foi, e nós pousamos lá em casa e depois nós fomos para o Uberaba. Então, tem essas questões todas. Foi isso. Ô, Milson, a hora que você estava falando, me veio claramente a ideia de te falar o seguinte: o serenão é o tipo de personalidade que não se interessa com coisa pequena. Ele quer coisa grande. Então, observe, porque vocês, quando eu falo, a família de vocês mexeu com muita gente. Vocês têm conexão com muitas pessoas. E os empreendimentos que vocês têm, isso impactou e tem impactado a vida de muita gente. Então, veja, às vezes o serenão, ele pega e pinça aquelas pessoas que vão causar um efeito cascata positivo de assistência, policármico, ou grupo kármico maior, entende? Pensa nisso. Pensa nessa condição da coletividade, do atacadismo. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu quero te falar é para você conversar com uma pessoa chamada Daniela Miari. Você conhece a Daniela, Dani? Não? Então, eu já ouvi falar, mas não conheço. A Dani, ela estuda a hipótese de um serenão na região de Minas Gerais. Existe essa hipótese de ter um serenão trembão, mineiro, sabe? E já é consciente. E ela é de Três Pontas. Eu tive em Três Pontas e foi um dos lugares onde eu mais senti energia e sincronicidades também, nas itinerâncias que eu fiz quando eu era professor de itinerante no Brasil. Depois eu passo para você o contato, eu peço para o grupo aí pegar o seu e-mail, que eu não tenho, eu passo para você o contato da Dani, ela vai te ajudar, ela vai te dar várias ideias que ela está estudando sobre essa condição aí dessa região aí, tá bom? Mas é isso que é a coisa da coletividade, tá bom? Pensa nisso. Tá joia, obrigada. Muito bem, então vamos lá, estamos quase chegando ao final, então vamos ter tempo só talvez para mais uma pergunta, que é da Tereza, que estava inscrita. Tereza, por favor, pode falar com o Tony. Oi, pessoal, bom dia, Tony. Então, eu quero compartilhar rapidamente 3 experiências que eu relaciono assim, com um contato com o Holopensene mais avançado. Então, a primeira dessa experiência foi uma semana antes de eu fazer o meu primeiro SCP-2 aqui em Brasília. Então, eu tive uma projeção, e nessa projeção estava uma consciência extrafísica com aparência extraterrestre. E era um corredor longo, estreito, e eu fui andando por esse corredor até que eu me aproximei dessa consciência, dessa consciência. E no que eu me aproximei, eu olhei nos olhos dessa consciência, e nesse momento apareceu uma luz muito forte, muito intensa. E aí, eu não sei se a experiência acabou ou se eu perdi a lucidez. Isso foi uma semana antes do SCP-2, do meu primeiro SCP-2. E uma semana após o SCP-2, eu tive minha primeira projeção lúcida, né, de decolagem lúcida. A segunda, em outro momento, que eu sou professora da Rede Pública do Distrito Federal, já aposentada desde 2019. E um dia eu estava aplicando prova para uma turma, era a semana de provas, então eu estava aplicando prova para uma turma, e estava aquele silêncio na escola. A escola estava totalmente silenciosa, e eu percebi um padrão de energias muito diferenciado, assim, naquele momento. E eu senti um amor incondicional por todas as consciências que estavam presentes ali na escola naquele momento, né? Os colegas, os alunos. E foi algo muito diferenciado, que eu nunca esqueci, aquela sensação de uma paz e de um amor fraterno. Então, foi algo bem diferenciado, e a escola tinha um padrão, assim, no dia a dia, bastante entrópico, né? Os alunos bem problemáticos, envolvimento com drogas, mas naquele momento eu tive essa experiência de sentir esse padrão, assim, mega fraterno ali, né? No momento do silêncio da escola.
E a terceira experiência foi quando eu tive a primeira docência online no Assistenciologia, porque eu já era professora da Assistenciologia presencial, e no final de 2020 eu tive a primeira turma online da Assistenciologia. Então, na TENEPS, eu percebi a formação de um campo diferenciado, né, um padrão de energias assim, muito sereno, muito pacífico, e eu tive uma clarividência ali no campo. Eu vi bolhas, pareciam bolhas de água, aquelas bolhas de sabão transparentes, e dentro de cada uma dessas bolhas tinha uma consciência, e elas estavam sendo encaminhadas ali para assistência, como se elas estivessem dentro de balões. Então, também foi uma experiência muito marcante para mim, né? Então, Tônia, eu não sei, dentro dessa escala de 14 contatos que você colocou aqui, eu não sei como que eu poderia interpretar, mas eu percebi como experiências bem diferenciadas essas três, assim, né, ao longo de toda a minha trajetória aqui na Conscienciologia. Olha, talvez o grau 4 seria, na minha hipótese, obviamente que isso é você, a escala é a própria pessoa que tem que fazer, mas pelo seu relato, essa questão de você sentir uma mudança no padrão da escola, você sentir que parece que está passando um lava-jato de fraternidade, isso às vezes tem a ver, realmente, eu já percebi isso também, tem a ver com esse padrão de energização da serenosfera, que é a energosfera do serenão, da serenona, enxaguando tudo, dando banho de energia em todo mundo, melhorando o ambiente, geralmente aqueles ambientes mais entrópicos. Então, você sente que aquilo é um ponto muito fora da curva do holopensene daquela região. Então, alguma coisa passou por ali, né? E se você captou, então talvez seja o nível 4 que agora é você que tem que ver, entendeu? Tem que ver se tem algum outro fenômeno associado, de repente outra pessoa percebeu alguma coisa diferente, talvez um efeito físico, entendeu? Algum outro fato, um acidente do ponto de vista positivo, um incidente, né? Positivo, tipo alguém que estava doente, chegou e melhorou de saúde, certo? Então, começa a observar essas coisas, porque isso pode ter conexão com esse momento, né? Isso pode dar até... Então, Tony, eu me lembrei que nessa época eu era professora da Escola de Projeção Lúcida, BCC Brasília, e esse dia era uma quinta-feira, e era o dia que eu ia dar aula na Escola de Projeção Lúcida à noite, e essa experiência que eu tive foi pela manhã. Então, uma hipótese é algum tipo de assistência que seria feita à noite no campo da EPL. Não sei, lembrei agora disso. Pode ser. Olha, a melhor coisa isso é um clichê conscienciológico, é escrever o assunto. Por quê? Quando você escreve, você reflete sobre o que aconteceu. Você rebobina a fita e olha de novo sobre um outro viés. E aí vão começar a vir ideias, insights de fatos que passaram desapercebidos. Você faz uma reinterpretação daquele fato sobre uma nova perspectiva. Então, escrever, fazer a projeciografia, ela é importantíssima nisso, né? E a hora que você coleciona isso tudo, você vai ficando mais craque nessas categorizações, vai ficando mais, digamos assim, criando o seu próprio critério de categorização, né? Ficando mais familiar com o seu próprio parapsiquismo. Sim, eu associei essas experiências à questão da Reurbeck. Tanto essa questão da FP2, como da escola onde eu dava aula, e tanto essa experiência na TENEPS, que eu estava dando aula na Assistenciologia online. Então, eu relaciono muito essas experiências com esse processo da Reurbeck. Muito bom. Obrigada, Tony. Obrigado, Tereza. E aproveitando, né, que o Tony falou em escrever as suas experiências, né, aproveitamos também aos presentes que escrevam suas experiências e faça como o Tony, venha aqui debater com a gente está aberto para receber os artigos, que não precisa ser um artigo já acabado, assim como o Tony, mas experiências que estão acontecendo para trazer, para ter mais subsídios, para ampliar a visão de conjunto da pesquisa. E, infelizmente, estamos chegando ao final desse maravilhoso debate, a gente ficaria aqui mais 1 hora, 2 horas,
mas o nosso tempo é curto. Então, peço ao Tony que faça suas considerações finais, que diga como é que se sentiu no debate com o público, como é que está saindo, e depois eu tenho uns recadinhos finais e convites para vocês. Tony, suas considerações finais. Quero agradecer a todos vocês pela participação no debate. Fiquei feliz porque vocês compartilharam várias experiências aqui, isso é muito bom. A gente falar da nossa experiência de uma maneira desinibida e expor isso a público é um grande passo. Talvez o segundo passo seja fazer isso de uma maneira mais técnica, através da projeciografia, da escrita, né? Deixar esses registros publicados, isso é uma coisa importante, porque vai fazer a linha de corte entre um parapsiquismo mais amador e um parapsiquismo mais profissional, né? E outra coisa, a assunção do autoparapsiquismo, porque a hora que você publica os seus experimentos, você assume publicamente, aquilo não tem mais como apagar, porque está publicado, de que você é uma personalidade multidimensional. E isso vai ajudar também no nosso, digamos, a nossa caminhada para o serenismo lúcido, né? Então vamos pensar sobre isso. Muito ricas as experiências de vocês, eu acho muito importante isso. Agora, a publicação já é algo mais avançadinho. Vamos pensar nisso. Experiência a gente já está tendo, né? Agora a hora é doar isso de uma maneira mais técnica. Mas muito obrigado pela oportunidade, por compartilhar essa experiência de vocês aí. Com certeza, nós que agradecemos, Tony, a tua presença, excelente debate, muito importante, sinal que você precisa, quando quiser voltar mais vezes com o assunto, pode voltar, será bem acolhido por todos nós. Hoje nós tivemos 44 participantes, 12 perguntas, e aí eu quero convidar, já que também estamos falando de escrita, convidar vocês para a Semana de Serenologia, que acontecerá do dia 26 ao dia 30 de 12 de 2022. Ele é todo online. E as inscrições para os trabalhos estão abertas até o dia 30 de agosto. Então, olha, nós ainda temos tempo para fazer isso que o Tony disse. Vamos colocar nossas experiências, vamos escrever, vamos debater, participar. E deixo o nosso próximo Debatologia será no dia 4 de setembro, com a nossa pesquisadora Elisete Pagano, e ela vai falar da pesquisa dela, autopensenidade reciclogênica. Estão todos convidados, agradecemos a participação de todos e um ótimo domingo para todos, com muita serenidade. Obrigada, Tônia, um abraço a todos. Obrigada, Aride, obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, Boa noite, pessoal. Tony. Boa noite. Boa noite. Graças.